Olá galera, novamente aqui, quero fazer outro react, mas antes de começar, primeiro o link na descrição é meu canal de raps, mas eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá meu especial de 1K, então ó, vai lá, confere, dá aquela moral conferindo pra gente bater a meta de 2K, já batemos 1K, confere o meu especial e já se inscreve pra gente bater, ó, 2K. Tá bom? Vamos aqui para o canal do Psicologia dos Animes, né? Recentemente eu reagi ao o psicólogo Psicologia explicou a homem. Tem um do 15, né? Mas eu vou ver aqui do Midoriya porque eu gosto mais do Midoriya e do 15. Se não tivesse lançado do Midoriya, eu ia reagir do 15 agora, mas próximo vídeo vai ser o do 15. Então vamos reagir aqui, porque o Midoriya é do meu top 3 personagens que eu mais gosto. Midoriya e a necessidade de estar no controle. Já. O hábito, aqui ó. O hábito, se não resistido, logo se torna necessidade. Santos Agostinho. Aí o hábito, se não resistido, logo se torna necessidade. Bem filósofo. Anime 135. Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu tenho várias superstições, e o Botafogo é o grande responsável por isso. Hoje a reflexão é sobre Shintaro Midoriya. Tem spoiler de todo o anime de Kuroko no Basket. Vamos lá. Midoriya. Necessidade de controle, superstição, disciplina e transtorno obsessivo compulsivo. Os temas do vídeo do Midoriya trazem para a gente uma percepção interessante sobre como funcionam os nossos pensamentos no geral. Midoriya é um personagem bastante introvertido, misterioso, sinônimos, né? A gente vê o tanto que ele é bastante introvertido, visto que ele apenas se dá muito bem com o Kuroko e com a Akashi, dois personagens ali que também são introvertidos. Vocês sabem, eu sempre gosto desses personagens nos animes. Todo anime tem que ter ali um personagem mais introvertido. Só que o Midoriya vai para um lado da introversão que eu não me assemelho tanto, visto que ele parece mais frio e metódico, e também mais centrado em si mesmo. Quando ele conhece o Takao, por exemplo, que julga ele ali por ser supersticioso, ele pensa, como esse cara é superficial. Eu também não lembro de ver ele sorrindo em nenhum momento no anime. Ele é alguém introvertido que se destaca por ser bastante confiante em si mesmo, extremamente confiante. Apesar de ser um dos personagens ali mais pés no chão, que não demonstra muitos sinais de arrogância, o que torna ele um dos jogadores mais focados em melhorar. Então ele é alguém que trabalha muito em si mesmo, diferente um pouco, em alguns momentos, é claro, do Aomini, e também, obviamente, do Murasakibara. A confiança vem da palavra latina fidere, que significa confiar. Em outras palavras, autoconfiança significa que confiamos em nossos conhecimentos e habilidades. Existe um campo de estudo bem interessante chamado neuroendocrinologia social, que tem como foco o quanto os hormônios afetam o nosso comportamento social. Por exemplo, as ações e a forma como interpretamos as situações podem ter um impacto no nosso perfil hormonal. Portanto, perceber uma situação como difícil ou indutora de ameaças pode torná-la mais, de fato, difícil e indutora de ameaças. O Midoriya acredita muito no fator sorte, ou seja, em fatores externos, que ele não tem muito controle. Os seus itens de sorte têm um objetivo específico. O lema do personagem de hoje é: o homem propõe e Deus dispõe. Ou seja, você faz o seu melhor e o destino cuida do resto. É disso que o Midoriya acredita. Ele faz o seu melhor, mas também tenta deixar sua marca de sorte. Ele tenta fazer as duas partes ao mesmo tempo. No basquete, sua habilidade principal é a cesta de 3 pontos. Na verdade, sua precisão em acertar elas. Isso dá uma vantagem enorme a ele em relação aos outros. Afinal, não importa a forma que você marca um ponto, a cesta de 3 vale mais do que todas as outras. Ele é bastante dedicado ao basquete no geral. Ele está ali no grupo dos que se esforçam muito. Ele tem um grande amor por esse esporte. Ou seja, um fator que com certeza aumenta mais ainda sua confiança. E sabemos o tanto que ele é confiante. E a confiança faz toda a diferença. A confiança pode reduzir padrões cognitivos, ou seja, mudanças de pensamento, promovendo um viés para o processamento de evidências confirmatórias pós-decisão. Como assim, Rafael? Existem evidências experimentais de que manter alta confiança em uma decisão leva a uma modulação impressionante de processamento pós-decisão e ao surgimento de um viés de confirmação comportamental. Melhor dizendo, ser confiante ativa mecanismos neurais e viés de confirmação sobre nós mesmos, o que ajuda no senso da pessoa sobre ela mesma, que pode criar situações para que o indivíduo faça coisas que ele não faria se não tivesse um nível de confiança muito alto. Ou seja, esperar sempre o pior das situações antecipa uma resposta negativa, e isso pode levar ao aumento dos níveis de cortisol, o que pode desencadear
desencadear a resposta de luta ou fuga, que vem com sintomas físicos como sudorese, aumento da frequência cardíaca e tensão muscular. E esse que é o grande problema, porque nesse modo a gente meio que perde a capacidade de pensar e somos meio que superados por reações físicas. O que não acontece muito com o Midorima durante o anime, com exceção no confronto dele com Akashi, onde ele antecipa que o garoto de cabelo vermelho vai ganhar dele. Além de tudo isso, o Midorima, como quase qualquer outro introvertido, é bastante observador, o que ajuda ele a ser bastante analítico com as situações no geral. Ele acaba ajudando vários outros jogadores ali, justamente porque ele é muito bom em observar padrões de comportamento, tanto do time dele quanto dos outros times. Porém, sem dúvida alguma, sua maior marca é a superstição. A superstição se encaixa na teoria do processo dual da psicologia. Cara, é tanta informação, né, aqui. Mas, cara, o Midorima é um personagem muito legal, muito foda, ligado? Ele tem uma parte do momento do anime, tem uma parte no anime que ele ajuda, ele tá no X1 com o Kagami ali, ele vence, tá ligado? No X1 ele mostra alguns defeitos do Kagami, tipo, ele ensina, ele tá dando dicas de como o Kagami melhorar, tá ligado? Até o cara, aquele amigo dele, pergunta: você não tem problema, você tá ajudando ele? Ele vai e fala: não tem problema, que eu vou vencer. Ele tem muita confiança. Já contra o Akashi, não é assim. Ele tem noção de que o Akashi é muito melhor do que ele. Ele diz: não, o Akashi aqui me vence, mas tipo, eu posso conseguir. Ele tem aquela esperançazinha de que pode ganhar do Akashi. Ele só não ganha do Akashi porque o Akashi é um dos principais jogador assim pra superar, porque ele tem aqui esse tal do olho, tá ligado? Mas tipo, ele é o único jogador que não entrou na zona. Ele é o único jogador que não entrou na zona. Todos entraram, até o Murasakibara, cara, que ele é preguiçosão, não gosta. Tem uma hora que quando ele se empolga, ele entra na zona. Ele é o único que não entrou na zona. Imagine um cara que só acerta cesta de 3 passes, que não sei se, eu não tô lembrado agora, mas tem um limite dele acertar assim, mas ele sempre acerta, não, de onde for da quadra ele acerta. Imagina esse cara entra na zona, o quanto cesta de 3 ele ia fazer, ou de 2 também, né? Porque ele é ágil também, ele sabe usar seu corpo, as malemolências dele, né? Não é um jogador como o Almine, né? Que é bem, tá ligado? Versátil, mas ele tem sua versatilidade, tá ligado? Imagina esse cara entrando na zona, o tanto de cesta de 3 que ele ia acertar. Cara, é absurdo. Absurdo. Psicologia, popularizada pelo psicólogo Daniel Kahneman em seu livro Rápido e Devagar. Acredita-se que as superstições surgem do processo de pensamento rápido e intuitivo, em vez do processamento de pensamento crítico mais deliberado. O pensamento intuitivo tende, às vezes, a ser mais impulsivo e automático, o que pode levar a interpretações equivocadas e reações imprecisas, desde o horóscopo até o tipo sanguíneo e até mesmo a utilizar objetos que ele acredita que vão trazer sorte para ele de alguma forma. As superstições fazem parte dos comportamentos cotidianos mais fascinantes, porém menos estudados. Crenças e comportamentos supersticiosos não são frequentemente considerados aspectos particularmente preocupantes da natureza humana. Ou seja, não existem muitas evidências ou estudos sobre esse comportamento do Midorima. Evitar andar debaixo de escada, ou temer que um espelho quebrado possa te dar 7 anos de azar, desvirar a sandália para que a mãe não sofra alguma coisa. Essas são algumas superstições famosas, semelhantes a contos de fadas, aquelas histórias transmitidas de geração em geração que falam mais da cultura e menos da patologia ou personalidade individual. Se você é fã de esporte ou assiste futebol, você sabe disso, né? Podemos até não ser plenamente conscientes das muitas pequenas regras que seguimos para garantir que a vida siga do jeito que queremos, e por isso, sem perceber, a gente acaba às vezes pulando uma rachadura no chão, desvirando a sandália ou contornando qualquer escada que esteja apoiada num prédio. Afinal, né, é um custo simples, né? Só desvirar, né? Vai que acontece alguma coisa. Ou no caso do Midorima, que acredita que nunca erra uma cesta por causa que ele carrega os seus itens de sorte. E é bem interessante esse comportamento, porque geralmente pessoas que têm isso muito forte vêm de uma necessidade que muitos de nós querem ter. Algumas querem ter mais do que outras, outros nem ligam pra isso, que é justamente a sensação de controle. A pesquisadora da Kent State University, Shannon Wilson, junto com seus colegas, decidiram investigar a área comum, mas relativamente pouco pesquisada, das superstições dos fãs de esportes. A equipe acreditava que o comportamento supersticioso subjacente vinha da chamada hipótese da incerteza, que seria basicamente, quando as pessoas não têm certeza sobre um resultado, elas tentam, de alguma forma, tentar controlá-lo, entende? Ou seja, basicamente, se eu não posso realmente influenciar o resultado de um evento, mas acho que posso, através da minha superstição, pelo menos me sentirei
sentirei um pouco menos ansioso. Para muitas pessoas como o Midorima, não ter controle sobre um resultado é uma situação assustadora. Quanto mais importantes forem essas situações incontroláveis, maior a probabilidade de você tentar encontrar maneiras de controlar seu resultado, mesmo que possa ser algo irrealista. Em outras palavras, uma superstição é uma crença de que ações específicas influenciarão diretamente um resultado de maneira que vai contra o conhecimento científico ou a procissão lógica. Com minha crença, por exemplo, de que dizer que meu time vai vencer com certeza um jogo garantiria, por exemplo, que ele vai perder. E com efeito, é uma correlação ilusória entre dois fenômenos que de fato não estão correlacionados. Em última análise, o propósito do comportamento ou pensamento supersticioso é evitar um resultado indesejável ou causar um desejável. O Midorima acredita, por exemplo, que até mesmo o motivo dele não se dar muito bem com o Kuroko é o tipo sanguíneo diferente um do outro, já que o Midorima é tipo B, enquanto o Kuroko é tipo A. Percebemos aqui o quanto ele joga cada vez mais para perto de si mesmo a necessidade de controlar, ou de perceber que está controlando as coisas ao seu redor, o que torna esse comportamento do Midorima parecido com um transtorno específico, chamado de TOC. O transtorno obsessivo compulsivo basicamente são comportamentos repetitivos ou atos mentais que alguém se sente compelido a fazer em resposta a uma obsessão ou com base em regras rígidas. Eles são destinados a combater a ansiedade ou angústia ou para prevenir um evento ou situação temida, mas eles não estão realisticamente conectados a esses resultados ou eles são excessivos. Às vezes as pessoas com TOC ficam ali preocupadas excessivamente com uma simetria e vão se incomodar com imagens não niveladas ou quando objetos não ficam em perfeita ordem e podem até mesmo passar horas tentando arrumar esses objetos para que fiquem tudo certinho. Eu já tive isso, talvez você que esteja vendo esse vídeo já teve isso, mas as pessoas com TOC se travam na preocupação. Não sei se tem um psicologia dos animes desse cara aqui, ó. Esse cara é bem interessante, ele tem esse transtorno assim, que tudo tem que ser metricamente certo, tá ligado? Tudo tem que estar no nível. Se uma coisa tá torta assim, ele vai e pega o nível, a métrica, alguma coisa assim para regular, para deixar bem igualzinho. Esse personagem, ele tem essa parada, ele não consegue deixar algo fora do padrão, tá ligado? Tem que estar tudo certinho, tudo tem que estar conforme, reto, nada, nenhum tortozinho, nem para baixo, nem para cima, de nada. Seria interessante, hein? Fazer uma psicologia dos animes desse personagem aqui, na moral. E meio que não conseguem se livrar dela. Elas tendem a serem bastante controladas por esses pensamentos. E esse que é o ponto. Acredito que o Midorima não faria isso, mas seria, por exemplo, se ele evitasse jogar uma partida de basquete importante porque não trouxe o seu item da sorte. Uma pessoa com TOC poderia muito bem fazer isso, imaginando que não seria capaz de entregar o seu melhor porque algo está faltando. E é por isso que o comportamento supersticioso tem alguma semelhança com TOC. A pessoa supersticiosa pode esfregar um pé de coelho antes de fazer uma prova, acreditando que os dois estão relacionados de alguma forma, assim como alguém diagnosticado com TOC pode girar a maçaneta várias vezes, acreditando que o número de vezes vai fazer com que a porta esteja mais fechada. De novo, acreditando erroneamente que os dois estão relacionados. Como no caso do Midorima, que acredita que se ele não tiver com seus itens de sorte no dia, ele vai ser apanhado por eventos de má sorte o tempo inteiro. Uma exploração preliminar indica que o TOC, particularmente os comportamentos compulsivos compensatórios, é amplamente entendido como uma expressão de uma alta necessidade de controle percebido e uma tentativa de estabelecer uma sensação de falta ou perda de controle. Isso é algo que fica bastante claro no Midorima. Ele tem essa necessidade de controle. E parece que esses pensamentos desenvolvem em parte devido à fusão pensamento e ação. O que seria isso? Seria uma espécie de correlação ilusória que concede equivalência ao ato de pensar sobre algo e realmente fazê-lo. O indivíduo pode ficar preocupado com o pensamento de que o avião de alguém ou dele vai cair e aí passa a sentir como se de fato aquele pensamento exprimisse um fato. Ou seja, se eu pensar nisso, a probabilidade disso acontecer é maior. A correlação equivocada entre pensamento e ação é semelhante ao erro no pensamento lógico ou científico que ocorre quando se acredita que seus comportamentos supersticiosos terão um impacto em eventos não relacionados no mundo. Só que embora a superstição e o TOC sejam de alguma forma semelhantes, eles diferem bastante na questão de escala e também no impacto clínico negativo. A pessoa que sofre de TOC pode ter um sofrimento mais alto se algo, por exemplo, não acontece como ela quer, o que não necessariamente acontece com o Midorima. Pelo menos não vimos isso no anime. Essa correlação foi citada em um estudo de Paul Sakovsky. O resultado dessa pesquisa, inclusive, mostra o quanto é importante distinguir entre os eventos controlados
controláveis e incontroláveis em nossa vida. Ou seja, como um torcedor fanático, você pode sentir que quanto mais você aposta, mais suas superstições vão trazer uma vitória. Mas como os jogadores pelos quais os fãs torcem, no final serão seus esforços e habilidades que trarão o sucesso que você procura. Seja no shogi ou no basquete, é inegável o esforço e dedicação que o Midorima coloca neles. Ele não espera que a sorte apenas venha até ele. Ele coloca muitos esforços no que ele propõe a fazer também. O que de fato acaba colocando ele como o rei da cesta de 3 pontos, que com certeza é muito o resultado de treino específico para realizar aquela ação. Ele treinou várias vezes para conseguir atingir aquele nível de habilidade. Não foi simplesmente usando itens de sorte como ele acredita. Então, por mais que o Midorima tenha essa questão da sorte, se ele tirasse essa parada do item, cara, imagine como ele... Se ele tivesse um pouco de confiança a mais sem esse negócio de sorte, como o Almine, tá ligado? Tipo, o cara ia ser absurdo, ia ser um dos melhores. Porque ele é bom também em cesta de 2, se ele for pra jogar. Ele é alto, tem uma impulsão boa, tá ligado? E tipo, de cesta de 3 que ele faz, né? Pra que marcar uma de 2 se eu posso marcar uma de 3? Tipo, é surreal, cara. Esse cara, imagine se ele tivesse essa parada do item da sorte. Se ele fosse mais confiante. Mesmo se ele esquecesse esse negócio de item, dessa superstição dele. Cara, ele ia ser um personagem, um dos melhores, né? Não sei pra vocês, mas ele seria. Que o cara fazia cesta de 3. Imagine. Ele, como eu falei, se ele entrasse na zona, que a zona deixa o cara mais rápido, né? Ele ia fazer a cesta de 3, aí os outros de lá, ele roubava a bola, pegava, saía da área e marcava de novo outra cesta de 3. Cara, ia vencer 200 pontos só dele. Surreal isso. Essa questão da superstição, ele não coloca todo o crédito no acaso, ele faz a sua parte também. E não só isso também, ele coloca muita confiança nos seus colegas de equipe. A gente vê isso no confronto do Shutoku, o time dele, contra o time do Akashi. Além de confiar em si mesmo, ele confia nos seus colegas de equipe. Indivíduos com toque tendem a se sentir responsáveis para que coisas ruins não aconteçam. Também tem um senso de responsabilidade altamente inflado, que evoca culpa e vergonha pela possibilidade de coisas ruins acontecerem sem seus rituais compulsivos. Ou seja, Midorima e as pessoas que sofrem com toque acabam se sentindo mais presas ao transtorno quanto mais checam as coisas. Então, se você é parecido um pouco com o Midorima, tente checar seus pensamentos. Procure analisar a validade deles, se eles de fato fazem sentido. Isso pode te ajudar a lidar com isso melhor. Afinal, pensamentos influenciam ações, assim como ações influenciam os nossos pensamentos. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Top, cara. Top demais. Cara, ele tá no meu top 3, o Midorima. É o Kuroko, o Almine e ele. Na minha opinião, esses são os meu top 3 de Kuroko, cara. Pra mim, o Midorima, ele dava pra ser mais, tá ligado? Tipo, dava pra ele ter ganhado ali uma das partidas que ele jogou contra o Kagami e o Kuroko, né? Que, se eu não me engano, ele se enfrentou 2 vezes e as 2 vezes ele perde. Dava pra ter vencido uma, né? Se não forçasse tanto o roteiro ali, daria. Na minha opinião, daria, mas muito legal. Eu gosto demais desse personagem, da interação dele, a confiança que ele tem, apesar dessas superstições malucas dele. Mas é muito massa esse personagem, muito top. E é isso aí. Não esquecem, primeiro o link na descrição. Meu canal de rap, confere, dá aquela força camarada conferindo pra gente bater a meta de 2K. Estamos essa meta, então ajuda nós, viu, tá bom? Próximo vídeo é do Kiz, então ó, só aguarda, tá bom? Confere no canal de rap, se inscreve lá pra gente bater a meta 2K. Valeu, até o próximo react.